A aula de hoje fala sobre relacionando-se com Deus pela adoração. A nossa igreja, irmão, é uma igreja que adora forte. Adoração aqui é um tema muito recorrente. Todos os pastores incentivam, motivam, instruem a igreja a adorar a Deus. E nós vamos meditar um pouquinho, vamos aprender um pouco sobre adoração, porque nós achamos às vezes que a adoração está restrita ao momento do louvor, ou ao momento em que nós glorificamos a Deus, mas a verdade é que a adoração é muito mais do que isso. A adoração é um estilo de vida. Quem é adorador não adora apenas quando está no culto. Quem é um adorador de verdade, um verdadeiro adorador, ele adora de manhã, ele adora de tarde, ele adora de noite, ele adora na igreja, ele adora no trabalho, ele adora na escola, ele adora quando está tudo bem, ele adora quando está passando no problema, não importa o momento, o lugar nem a circunstância. Quem é verdadeiro adorador, adora sempre, porque a adoração é um estilo de vida que nós precisamos adotar. Existem diversos estilos de vida por aí. O estilo de vida do cristão se chama adoração. Você pode adorar, irmão? Os objetivos da aula de hoje estão na revista do professor. A revista do aluno não os traz. Eu gosto de fazer menção. Primeiro objetivo, entender que nenhum ser pode comparecer perante Deus sem prestar-lhe adoração. Então esse é o primeiro objetivo da nossa lição de hoje. Segundo, compreender que somente Deus é digno de adoração. E o terceiro, concluir que a adoração abre o caminho para a intimidade com Deus. Antes de passar a palavra introdutória, eu queria folhear a revista. Quem está com ela, dá uma olhadinha. Eu gosto de apresentar o conteúdo, isso é coisa de professor, né? Então você tem, primeiro tópico, a adoração exalta a grandeza de Deus e revela a nossa pequenez. Aí você tem 4 subtópicos: contenda no céu por causa da adoração, contendas na terra por causa da adoração, tentativa de prestar adoração a homens e tentativa de adoração a anjos. Aí vem o tópico 2, adoração é o melhor caminho para conquistar o coração de Deus. Os 2 subtópicos, não há na história bíblica alguém como Davi, e Davi era amigo de Deus. E o terceiro tópico, o que inclui a adoração a Deus. Os subtópicos são: adoração inclui louvor, adoração inclui meditação, adoração inclui o temor, adoração inclui santificação, adoração inclui comunhão e adoração inclui oferta. Essa é a estrutura da nossa lição. Eu vou fazer uma troca, tá? Eu vou começar no tópico 1, depois eu vou para o tópico 3 e vou terminar no tópico 2. Então vocês vão perceber isso no encaminhar da lição. Como palavra introdutória, eu queria ler com vocês Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, está na tela. Vamos ler juntos? Todo mundo consegue enxergar, não consegue? Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Dá vontade de dar glória a Deus, não dá, irmão? Você lê um texto bíblico assim, seu coração enche, o Espírito Santo te dá um empurrão e você dá vontade de glorificar o nome do Senhor. Eu queria observar esse versículo, compreender o que ele quer nos dizer. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. O que isso significa? Significa que Deus, no seu tão grande amor, Ele nos predestinou a sermos
filhos dele através de Jesus Cristo. Nós bem sabemos que a nossa filiação ao Pai é feita por meio de adoção. Fomos enxertados, não tínhamos direito. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus em amor por intermédio de Jesus Cristo. Mas isso tem um propósito. Qual é o propósito da nossa salvação? Porque se eu resumir esse texto todo, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, numa palavra, essa palavra é salvação. Nós fomos salvos por Jesus e por isso somos filhos de Deus. Qual o objetivo? Qual a finalidade? Qual o propósito? O versículo explica: conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Eu e você fomos salvos por Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus para o louvor da sua gloriosa graça. Fomos salvos para louvar, para adorar o nome do Senhor, e se você quiser, você pode cumprir o propósito da sua salvação nessa manhã, dizendo ao Senhor: Tu és o Deus da minha vida, o Senhor da minha história, aquele que cuida da minha casa, a quem eu deposito toda a minha fé. Eu creio em Ti, Senhor, Tu és o meu Salvador. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse sobre adoração é que eu e você fomos criados para adorar. É a nossa essência. Somos adoradores por essência. Desde o momento em que nascemos até o momento em que partiremos, nosso principal objetivo de vida é adorar a Deus. Portanto, irmão, adore sempre. Como eu já disse, não importa o lugar, não importa a hora, não importa a circunstância, adore a Deus, porque você nasceu para adorar o Senhor. Nasceu espiritualmente. Desde que você reconheceu a Cristo como seu Salvador, você tem o propósito, a finalidade de adorar o Senhor. Ainda na palavra introdutória, eu quero fazer referência à lição, e a lição tem um texto bem interessante, que ela diz assim, ó, quem está com a revista abre, eu vou ler. Eu coloquei 2 parágrafos aqui, esses 2 parágrafos iniciais do top da palavra introdutória. Assim, a adoração no texto bíblico tem um sentido muito amplo, mas a ideia central, tanto no Antigo como no Novo, é a de serviço. Os serviços religiosos realizados no tabernáculo e mais tarde no templo do Senhor, tanto na celebração do culto quanto na limpeza, eram chamados de adoração. Achei isso muito interessante, porque a gente precisa aprender, né? A gente adora no templo, a gente dá glória, a gente manifesta a nossa adoração, e isso é lindo, e Deus recebe, é maravilhoso, enche o nosso coração. Adorar a Deus, eu acho que faz mais efeito na gente do que em Deus, porque quando você adora, o teu coração, ele se transforma, a sua mente, ela se libera, né? Você está triste, fica alegre, você está cansado, fica animado. Há um poder de Deus na adoração que se manifesta sobre o adorador. Mas eu quero trazer isso que a lição nos ensina acerca da adoração como serviço. Adoração é servir, adoração é fazer alguma coisa, é ter alguma atitude. Eu ouvia muito antigamente, hoje não dá mais para falar assim, né? Que crente não foi chamado para esquentar banco, nem dar lustre em banco. Agora cadeira não dá mais, né? O banco acabou. Mas crente não foi chamado para ficar sentado, irmão. Crente foi chamado para trabalhar. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Não responda para mim nem para o seu colega do lado. Responda somente para você e para Deus. Você está servindo? Em que você está servindo? O que você está fazendo? Se eu já estou servindo e já estou fazendo, saiba que o seu serviço na casa de Deus
é adoração. Tudo que você faz na casa do Senhor é adoração. Eu vou ampliar. Tudo que você faz no reino de Deus é adoração. Porque às vezes a gente limita o reino de Deus às 4 paredes do templo. Mas nós fomos chamados para adorar aqui e lá fora. Tem gente que talvez não desenvolva um serviço aqui dentro do templo, mas visita hospital toda semana. Visita doentes toda semana. Eu fui ao hospital na sexta, né? Dia do culto da família, com minha esposa, visitar lá o Felipe, e falei com o pastor Silas Filho, a gente devia ir ao hospital pelo menos uma vez por mês, para a nossa ficha cair. Que às vezes a gente esquece de quão limitados nós somos, né? A nossa pequenez, como diz aí o próximo tópico da revista. Então, tudo que você faz na casa do Senhor para Deus, ou tudo que você faz no reino de Deus, é adoração. Adore a Deus com o seu serviço. Se não está fazendo nada, nessa manhã Deus te trouxe para te despertar, para você fazer algo pelo reino, porque adoração é servir. Você está entendendo isso, irmão? Glória a Deus. Vamos aos tópicos. Essa lição tem muitos tópicos para nós aprendermos. Primeiro tópico fala sobre a adoração, exalta a grandeza de Deus e revela a nossa pequenez. O tópico 1.1, pega aí na sua revista, por favor, nos ensina, cadê ele? Que Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha, eu vou ler o 1.1. Estou lendo na revista do aluno, que todo mundo tem igual. Houve contenda no céu por causa de adoração. Lúcifer desejou desviar para si a adoração que era dirigida a Deus. Como isso era algo inaceitável, pois somente Deus é digno de ser adorado, o portador de luz foi expulso do céu e com ele a 1/3 dos anjos por ele aliciados. Isaías 42, versículo 8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Só Ele é digno de adoração. Só o Senhor é digno de adoração. Não se adora mais nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. A adoração é somente ao Senhor. Aleluia. Eu lembro até quando eu era criança, minha mãe era muito radical com isso, irmão. A gente falava assim, não, eu adoro esse biscoito. Ganhava logo um tapão, irmão. Não se adora biscoito, só se adora a Deus. Parece brincadeira de criança, mas vai ficando entranhado na gente, né, irmão? A gente vai aprendendo devagar. É claro que ali não estava prestando adoração ao biscoito, mas a gente aprende desde criança que a adoração é somente a Deus. O 1.2 fala sobre contendas na terra por causa da adoração. Dá uma olhada aí, na sua revista. O primeiro homicídio no mundo ocorreu por causa de adoração. Diz o livro dos Começos que Caim e Abel levaram suas ofertas a Deus. A de Abel foi aceita, a de Caim não. Irado com isso, Caim matou seu irmão Abel. Primeiro homicídio, a primeira confusão. Hoje em dia tem gente ainda que fica brigando por causa de adoração, né? Que a minha adoração é melhor do que a adoração do outro. Não, olha, minha adoração é mais forte que a adoração do outro. É pura ilusão, irmão. Só quem pode medir a adoração é Deus. E nesse caso de Caim e Abel, tem um texto na Bíblia que esclarece por que a adoração de Abel foi aceita e a de Caim foi recusada. Porque, na verdade, isso reside no adorador. Não é a adoração que é aceita ou recusada. A adoração, quem é aceito ou recusado é o adorador, porque Deus trabalha com essência. Lá em Hebreus capítulo 11, está no telão, pela fé,
Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Qual foi a diferença entre a adoração de Caim e a adoração de Abel numa palavra? Ih, vocês estão fracos, hein, irmão? Jesus, vamos lá, acorda tu que dormes aí. Está lá, ó, está escrito lá, ó, adoração precisa ser pela fé. A Bíblia explica por que a adoração de Abel foi aceita e a de Caim não. Lá no texto bíblico de Gênesis você não vai encontrar, mas se você pesquisar, se você andar pela Bíblia, você vai encontrar texto que explica. A questão é a fé. Se a adoração não tiver fé, não adiantou nada. Pastor Silas já falou isso aqui, né? O que é adorar a Deus? É a plena confiança, plena convicção no caráter de Deus, que Deus é bom, que Deus existe, que Ele quer abençoar a nossa vida. É assim que a gente tem que adorar. Eu tenho que adorar com fé, pela fé, porque a grande verdade é que sem fé é impossível agradar a Deus, e a adoração é agradar ao Senhor. Então, quer adorar a Deus, tenha fé. Aí fé é um negócio sério, né, irmão? Porque a hora que a gente precisa exercer a fé é quando a chapa esquenta, é quando está na luta. Quando está tudo tranquilo, é mole ter fé. Está tudo fácil, né? A conta está cheia, não tem ninguém doente, está tudo tranquilo, está empregado, está tudo na mais. É fácil ter fé, né? O povo tem tanta fé que esquece até de Deus, quando está tudo bem. Aí sabe o que Deus faz? Deixa eu dar um apertinho aqui no parafuso. Deixa eu apertar uns botões aqui dos comandos. Sabe para quê? Para ativar a nossa fé. Então você está na luta, meu irmão, tenha fé, confia em Deus. Ele é o Senhor que cuida de nós, Ele não nos desampara, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é aquele que nos acompanha, que nos ajuda, que nos guarda, que nos livra. Tem que ter fé. Quem tem fé em Deus, Deus age em seu favor e lhe dá vitória nas situações da vida que ele está enfrentando. Tenha fé. Adorar no momento de batalha é pela fé, confiando em Deus, que Ele tem o melhor. E ainda vou falar mais para vocês. Às vezes a gente quer comandar Deus, a gente quer comandar Deus pela fé, por ilusão. Ninguém comanda Deus, ninguém diz para Deus o que Ele tem que fazer. A gente pode pedir sim, aquilo que está no coração. A Bíblia até revela: alegra-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas os desejos do nosso coração precisam estar alinhados com o coração dEle, porque a Bíblia também diz que o homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então a fé me faz descansar, a fé me faz confiar. Deus sabe o que é melhor para mim. Às vezes eu estou passando uma tribulação, uma luta. Poxa, Deus podia resolver esse problema, mas se Deus não resolveu, é porque Ele tem algo melhor para fazer, é porque Ele ainda tem que me ensinar alguma coisa, eu ainda tenho que passar por essa prova, mas no final, sendo aprovado, a vitória é certa pela autoridade, pela bondade, pelo amor de Jesus Cristo nosso Senhor. Compreenda isso, irmão. Adorar é pela fé. Tenha fé, adore a Deus pela fé. O próximo tópico fala de uma tentativa de adoração a homens. Essa passagem é muito interessante. Olha aí para a sua revista. Gostei dessa parte que ela tem um resuminho, né? Paulo e Barnabé foram alvos de adoração em Listra e Derbe, depois de terem ordenado a um paralítico que andasse, e ele andou. Impressionados com o milagre, os moradores da cidade começaram a adorá-los, pensando que fossem a manifestação dos deuses olímpicos, Júpiter e Mercúrio, venerados por eles. Por se recusarem a aceitar a adoração, e incitados pelos judeus que chegaram à cidade, apedrejaram Paulo a ponto de ele ser tirado da cidade quase sem vida.
Depois você lê essa história toda lá no livro de Atos, é uma história muito interessante, porque ela revela a instabilidade humana. Isso é a verdade, né? Aqueles que, num determinado momento, estavam reconhecendo os apóstolos como deuses e queriam adorá-los, daqui a pouco efetivaram, apedrejaram-nos. Isso é instabilidade humana. É por isso que a adoração é somente a Deus. Eu escrevi aí que homens podem ser honrados e até louvados. Não tem problema não. Você honrar alguém porque fez alguma coisa, é digno de honra. Você pode louvar alguém porque fez alguma coisa, é digno de louvor. Não tem problema isso não. Você pode atribuir honra e louvor a pessoas. É reconhecer o que ela fez, reconhecer o seu caráter, reconhecer os seus estudos, reconhecer os seus feitos, é digno. Deus quer que isso aconteça. Agora, a adoração não. A adoração somente a Deus. O texto de Atos 14, 15, que eu contei essa historinha aí, que eu li da revista, diz assim, ó: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí eu quero trazer para os nossos dias. Cuidado, tá, irmão? Cuidado para você não começar a adorar pessoas, porque Deus as estão usando para realizar grandes milagres, ou para fazer grandes pregações, ou para ministrar louvores que tocam no coração da igreja e tocam no coração de Deus. Homens e mulheres não são dignos de adoração. Mas pastor, como é que eu vou saber se eu estou honrando, louvando ou se eu estou adorando? Vamos pensar? A pessoa foi lá, pregou muito, foi usada por Deus, cantou. Você chegar perto dessa pessoa e falar: olha, que Deus continue te usando. Deus falou comigo nessa mensagem. Que o Espírito Santo te use para falar com mais pessoas. Isso é honra ou é adoração? Honra. Agora, onde a pessoa vai, o séquito vai atrás. A pessoa não vai na igreja dela. Ela vai na igreja onde aquele fulano tiver. Consegue perceber a diferença, irmão? Ninguém mais na terra fala por Deus, só aquela pessoa. É o profeta absoluto. Só ele tem a voz de Deus na terra. Isso é honra e adoração. Está se perdendo, irmão. Como dizia o pastor Malafaia, aqui não tem dessa gente, mas eu tenho que ensinar. Tá? Não tem nenhum problema honrar e até louvar pessoas. Não tem problema isso. Agora, adorar é somente a Deus. Amém? 1.4, tentativa de adoração a anjos. Estou na revista de novo. A igreja de Colossos, por influência dos gnósticos, começou equivocadamente a oferecer culto de adoração aos anjos. Isso está lá em Colossenses 2,18, depois você pode aprofundar a sua leitura. Paulo repreendeu-a por isso, pois a adoração é devida somente a Deus. Na revelação do Apocalipse, quando João prostrou-se para adorar, o anjo que falava com ele o anjo pediu que João se levantasse imediatamente, porque ninguém deve receber adoração senão o Altíssimo. Eu botei o texto aí no telão, ó. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo.
que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo com você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então, meu irmão, nem anjo recebe adoração. Tem gente que gosta de adorar anjo, já viu? Pastor Silas gosta de dar uns chilepes sobre isso de vez em quando. Pastor Silas pai, né? Que vem o anjo voando com a bandeja e vê anjo para tudo que é lado. Né? Tem gente que não vê gente, só vê anjo. E aí começa uma idolatria angelical. Anjos são servos como nós. A Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menores do que eles, porque nós temos corpo físico. Os anjos são seres espirituais. Quando da volta do Senhor, receberemos corpo glorificado. Receberemos um corpo espiritual, assim como Jesus, após a sua ressurreição. Lembra? Jesus atravessava a parede e ia para lá e para cá, estava aqui, sumia, aparecia em outro lugar. Assim será conosco também na volta do Senhor, corpo glorificado. Mas anjos não recebem adoração. A igreja não deve idolatrar anjos. Quem faz a obra, quem está conosco hoje, Jesus ensinou: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro Consolador. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está dentro de você o tempo inteiro. Onde você anda, o que você faz. Tem uma vez que eu ouvi gente falando que o Espírito Santo sai. Irmão, deixa de ser bobo. A Bíblia não diz que ele sai. Diz que você pode entristecer. Né? Tem gente que, não sei se você já viveu isso. Está lá no teu coração, você sabe que não deve fazer aquilo. Mas aí você não resistiu e fez, pecou. O Espírito Santo te deixa? Nada, ele se entristece, mas ele te convence do pecado, fica na tua mente, no teu coração, para que você se arrependa, seja restaurado e continue a sua caminhada de fé. Então, quem está conosco hoje, agindo em nosso meio, é o Espírito Santo, é o Consolador que Deus nos deixou. E os anjos, pastor, morreram? Não. Deus envia anjo? Envia ainda. Deus envia anjo ainda. Deus usa os anjos? Usa. Anjos são mensageiros. São servos do Senhor, Deus os envia. Agora, a igreja não tem que ficar, idolatrando, adorando o anjo, não. Adora a Deus, adora a Cristo, adora o Espírito Santo, porque eles sim são dignos de adoração. Eu vou para o tópico 2, que fala sobre o que inclui a adoração. O que inclui a adoração? Louvor, meditação, temor, santificação, comunhão e oferta. A adoração inclui o louvor, talvez seja a forma mais comum, né, da adoração da igreja. Na revista diz: louvar é homenagear, exaltar, enaltecer. É isso que fazemos quando louvamos a Deus. O louvor é um tributo de reconhecimento a alguém por algum feito especial. Diante do Altíssimo, temos muito que louvar. A palavra de Deus convoca todos os seres da terra a louvarem-no. E aí eu queria ler com vocês o que eu botei na tela. Está aí o Salmo. Onde você está? Está no errado aí, não? Qual está aqui? Pode botar aqui para mim, Felipe, o 3.1. 3.1, isso. Dá para ler, irmão? Dá? Vamos junto? 1, 2, 3 e... Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros,
louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Coisa linda, irmão. Viu quanta coisa aí para louvar? Quando o Edilson pega aquele trompete aqui, começa a fazer uns sons assim bonitos, quando aquela orquestra se forma aqui, quando o pessoal do louvor está aqui na frente, quando as meninas dançam aqui, estão louvando ao Senhor. E louvar ao Senhor é um ato de adoração. Então louve. Eu assim, né, irmão? Para eu louvar, eu louvo mais falando do que cantando. Porque eu sei que o Senhor recebe, mas às vezes o irmão do lado se afeta. Então, louve no banheiro, né, irmão? Mas louve ao Senhor. Cante hinos de louvor. Tá contente, tá alegre, faz o quê? Louve ao Senhor, é isso aí. Se estiver triste, louve ao Senhor, canta, sabe por quê? Quando você estiver louvando ao Senhor, esse louvor, eu já expliquei que é adoração. Teu coração vai se encher de alegria, teu coração vai se encher de paz. No momento que você estiver aflito, está num momento difícil, todo mundo passa, começa a louvar o Senhor, coloca um corinho lá, sabe, bota no fone de ouvido, e vai louvando ao Senhor, bota no carro. Alguém assim, momento difícil, no carro, tocando louvor, já recebeu o Espírito Santo? Alguém já? Eu já, irmão, só Jesus. Começa a chorar no carro, mas cuidado para não bater, né, irmão? Começa a falar em língua estranha no volante, aí daqui a pouco está aí, esqueceu que estava dirigindo. Tem aquele hino, foi batizado com o Espírito Santo no ônibus, não tem? Um hino antigo aí, entrou, negócio do ônibus, e aí entrou no ônibus lotado, começou ali, o Espírito Santo tomou. É assim, irmão, e aí você se alegra. Então louve ao Senhor. O outro tópico fala que a adoração inclui meditação, mas olha só, não é para ninguém ficar sentado lá, zen. Não é essa meditação não, irmão. Tá? Não vai para esse caminho não. Eu vou explicar aqui o que é a meditação. A meditação, revista, olha aí, a revista ensinando a gente. Meditar é pensar, refletir, contemplar, ponderar. De modo geral, estamos sempre apressados, olha para o nosso tempo, hein? Correndo atrás de alguma coisa, Jesus fala comigo. E pouco paramos para meditar. Na contramão da exortação de Tiago, estamos prontos para falar, mas somos tardios para ouvir. A palavra de Deus, no entanto, chama-nos à aquietação. Ele nos exorta a silenciar. Gente, é forte demais, hein? Chicote no nosso lombo nessa manhã. Meditar aqui, irmão, é ler a palavra. Meditar aqui é pegar sua Bíblia, tirar um tempinho, sabe? Ficar você e Deus ali, parado, esquece tudo, dá um tempinho para você, um tempinho para Deus. Olha que texto lindo. Salmo 119, versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Olha, entende o versículo? Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Então, para que o seu louvor seja de coração sincero, você precisa meditar na palavra, aprender a palavra, aprender as ordenanças. Gente que só fica no louvor e na adoração e esquece a meditação, irmão, acaba fazendo um monte de besteira por aí em nome de Deus, que Deus não mandou, que Deus não quer, que Deus não aceita, porque a base está aqui, ó. Tem que ler, tem que meditar, tem que estudar. Olha o outro texto, o Salmo 119 é lindo. Tarefa de casa hoje. Tarefa de casa, hoje. Depois do almoço, lê o Salmo 119. Que isso, irmão? Tem gente se assustando com isso. É só um salminho. Pô, não pode... Aí, pastor Gilberto. Só um salminho. Lê, tarefa de casa, irmão. Acabou o almoço, não liga a televisão. Senta na sala. Se tiver ar-condicionado, liga o ar-condicionado. Se não tiver, liga o ventilador.
senão vai morrer. E leia o Salmo 119. Olha quantos textos do Salmo 119. Olha aí. Já vou ajudar vocês, hein? Não precisa ler a referência não, só o texto. Todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro, fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Irmão, agora ninguém nem bateu palma. O dia inteiro, nas vigílias da noite. É forte isso, irmão. Pedi para ler o Salmo 119 depois do almoço, o pessoal chiou? Olha aí. Tem que ler a palavra, meditar na palavra. Entenda que meditar na palavra é adorar. Esse ponto é muito importante. Que essa lição fala de adoração. Então, quando você chega na sua casa, abre a sua Bíblia, começa a ler e meditar, estudar a Bíblia, o que você está fazendo? Adorando a Deus. Tá? Então adore em todo tempo. Vamos embora que a hora não espera ninguém. Outro tópico, adoração inclui temor. Na lição, deixa eu ver o que nos diz a parte do temor. Esse aqui eu não quero ler não. Deixa eu ver. Lá no final do tópico, lá no final do tópico, a falta de temor a Deus alimenta um cristianismo permissivo, sem critério e sem limites. Somente o temor a Deus pode nos manter dentro dos limites do sagrado e afastar-nos do profano. É forte, irmão. Eu escrevi aí, sem temor não existe adoração. O cara tem a vida toda torta. Já viu um homenzinho torto? Vida toda torta, todo errado. Não está nem aí. Uma vez eu vi o pastor Silas explicando sobre isso. Irmão, a gente pode pecar. Ninguém é isento de pecar. Né? A Bíblia diz que aquele que não peca já está pecando, porque mentiu. Então, assim, a gente erra. Agora, viver uma vida de pecado, está no meio do lamaçal e acha que está tudo bem, está fazendo tudo errado, e aí vem adorar a Deus, me perdoe, mas Deus vai receber essa adoração não. Está aqui, adoração inclui temor, sem temor não existe adoração. Provérbios 8,13, temer ao Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Salmo 86:11, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Verdade, sinceridade, integridade, isso é temor a Deus. E aí na mesma linha vem o próximo tópico, que é a santificação. Temor e santificação estão juntos. A santificação é resultado do temor. Sem temor a Deus, não vai ter uma vida de santificação. Na revista, olha aí para ela. Por que se fala tanto em santificação no corpo de Cristo? Porque Deus é santo e quando Ele nos salvou, comunicou-nos também o atributo da santidade. A santificação é um processo de consagração a Deus, rumo ao seu derradeiro estágio, que é a perfeição, a qual atingiremos na glória celestial, visto que nossas limitações humanas nos impedem de alcançá-las neste mundo. Em última instância, significa dizer que a santificação consiste na transformação moral do salvo, conforme a imagem de Cristo, tornando-o participante das virtudes morais de Deus. Irmão, temor e santificação tem a ver com verdade.
texto que eu coloquei aí no slide, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São os adoradores que o Pai, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante compreender isso. Quando fala adoração em espírito, nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. Corpo é o visível, alma é a essência da humanidade, é o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções. E o espírito é a nossa essência com Deus. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Quando Deus sopra, o que Deus sopra nele veio de onde? Veio de dentro de Deus. O que Deus sopra nele é do seu espírito. O espírito entra naquele boneco e ele se torna alma vivente. Nota bem, o espírito gera a alma, se torna alma vivente, se torna ser humano, porque o Espírito de Deus foi lançado sobre ele. Então a adoração é em espírito. Eu posso adorar com o corpo, eu posso adorar com meus sentimentos, eu posso adorar com a minha alma. O texto de Maria fala sobre isso, mas a adoração, a essência da adoração é espiritual, é no espírito que se adora. E a outra parte? O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em... Que verdade é essa? Verdade é em temor. Verdade é em santidade. Verdade é integridade. Verdade é uma vida justa. É uma vida que agrada a Deus. Como eu disse, não tem como ter uma vida toda errada e querer adorar a Deus. Essa adoração não vai passar do teto, porque Deus avalia a adoração pelo adorador. Amém? A adoração inclui comunhão. Estamos chegando no final desse tópico já. Viver em comunhão é adorar a Deus. Deixa eu ver aqui, ó. Na revista fala a questão etimológica, tornar comuns os bens pessoais, mas a força desse termo implica relacionamento íntimo de cumplicidade e amor. E a questão da comunhão ela é muito forte, porque a comunhão ela traz um resultado espiritual e evangelístico. Eu quero ler com vocês esse texto, João 17, 20 e 23, está aí na tela? Vamos juntos? Essa é uma das orações mais lindas, Jesus orando por nós. Entenda o contexto. Nesse capítulo, Jesus ora pelos discípulos, ora por todo mundo. E no final, ele ora por nós, porque ele ora por aqueles que ainda virão. Presta atenção quando você estiver lendo, leia com atenção, não apenas recite as palavras, compreenda as palavras. 1, 2, 3 e... Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Dá um glória a Deus. Que texto poderoso, irmão, para o nosso ensino. Por que a comunhão é adoração? Entenda aí. Comunhão é adoração, porque quando nós temos comunhão uns com os outros, nós somos, está fraco,
Quando nós temos comunhão uns com os outros, nós somos e sendo um, o que vai acontecer com o mundo? Olha para o texto. O que vai acontecer? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Na nossa comunhão, o mundo reconhecerá Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Irmão, coisa feia é um crente que fica brigando com outro crente. É feio isso. Está falando aí, comunhão é adoração. E aí, mas pastor, ele é muito chato. Ele é muito ranzinza. Ele é... Irmão, ora por ele. Entrega ele nas mãos do Altíssimo. Já Deus tratar com ele. A gente às vezes quer resolver na força do nosso braço. Ou então na força da nossa língua. Só que quem vai resolver é o Senhor. E já vou avisar de vez, ninguém muda ninguém. Ninguém consegue mudar o chato, só Jesus. Então o chato tem que aguentar ele, irmão. Tem que tolerar. Não pisa no pé dele, não. Não briga com ele, não. Suporta. Sabe por quê? Na sua atitude, em busca de comunhão, de suportar aquele que é chato, que fala muito, ou que é perturbador, sabe o que vai acontecer? Deus está sendo adorado. Tem adoração na comunhão. A comunhão leva a adoração. Deus está vendo a sua atitude. E Deus vai agir em teu favor. E Deus vai dar vitória. E o mundo vai reconhecer. Eu quero destacar isso aqui. O mundo, as pessoas que ainda não têm Jesus, vão reconhecer Jesus por meio da nossa comunhão. Por meio da comunhão da igreja. Por meio do nosso testemunho. Então não perca isso de vista. E o último tópico, o último subtópico desse tópico, fala que a adoração inclui a oferta. Nosso pastor já falou sobre isso, leu o texto bíblico básico. Ofertar é adorar, a gente ensina isso aqui o tempo todo. E quem é verdadeiro adorador, quem adora a Deus, não tem problema em ofertar. A oferta, o dízimo, é um ato de adoração. A gente ensina muito isso aqui. E Deus se alegra da nossa adoração. Olha que texto lindo. Vou deixar vocês descansarem, eu vou ler sozinho, tá? Vocês vão ler um texto grande comigo agora no final. Mas presta atenção nesse texto. Paulo falando à igreja de Filipos. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Então, a igreja enviou para Paulo uma oferta. E ele disse que estava amplamente suprido, pois havia recebido e tem o que é suficiente. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A oferta que a igreja enviou para Paulo, para Deus é o quê? Adoração. Está entendendo isso, irmão? A oferta que a igreja, os irmãos se reuniram, enviaram uma oferta para Paulo. Essa oferta diante de Deus é o quê? Aroma suave, sacrifício aceitável e agradável, a adoração a Deus. E aí olha o resultado. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra, irmão? A gente cansa de dizer, pastor Silas Filho cansa de dizer, Deus não fica devendo nada para ninguém. Que você tenha um coração voluntário, que você tenha um coração fiel, e que você saiba, ensinamento da EBD, a sua oferta é um ato de adoração. A sua fidelidade nos dízimos é um ato de adoração. E o nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E interessante que é de acordo com as suas gloriosas riquezas.
Não é de acordo com as nossas necessidades. Ele supre de acordo com aquilo que Ele tem. E Ele é o Senhor de toda a glória, de todo o poder, de toda a autoridade, o dono de todo o ouro, de toda a prata, tudo que existe está nas mãos do nosso Deus. Amém? Para a gente encerrar a nossa aula, eu quero voltar no tópico 2 da lição. Volta aí comigo. Volta aí comigo. Tópico 2. Adoração. É o último objetivo, né? O último objetivo fala sobre isso. O último objetivo fala concluir que a adoração abre o caminho para a intimidade. É por isso que eu deixei esse tópico por último. O texto da lição, pega a sua revista, olha comigo. Davi é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Mas por que esse destaque foi dado a um homem só? Talvez seja possível afirmar que isto se deva ao fato de ele ter sido um verdadeiro adorador. Desde a mais tenra infância, o jovem pastor tangia sua harpa, entoava lindos versos de louvor a Deus. Davi tinha prazer em adorar ao Senhor, mas ele não o fazia apenas tocando, cantando e entoando salmos de gratidão ao Altíssimo. Davi o exaltava como Criador, admirando-o pelas obras das suas mãos. O homem segundo o coração de Deus prestava-lhe adoração pelo reconhecimento da sua excelsa glória, bondade, santidade e pelas vitórias alcançadas nas guerras que enfrentava. O relacionamento entre Deus e Davi era de amizade. O prazer que Davi tinha em adorar ao Senhor deu-lhe privilégios extraordinários. O Senhor disse certa vez a Davi: eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. Ainda menino, Davi derrotou Golias, o chefe do exército filisteu, quando este afrontava o exército do Deus vivo. Davi, antes mesmo de ser rei, formou um exército com centenas de homens para atender aos interesses da nação. Então você vê quantas coisas, né, Deus fez para Davi em razão da adoração. Mas eu quero ler um salmo, eu vou ler sozinho, não botei na tela, mas eu quero que você me acompanhe, porque esse salmo eu considero, e aí é uma teoria minha, né? Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? A resposta, para mim, está no Salmo 51. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 51, ele foi escrito por Davi depois que o profeta Natã o visita e diz para ele que ele havia pecado contra o Senhor. Quando ele manda matar Urias, colocando na frente da batalha, depois de ter adulterado com a esposa de Urias, Betsabá, e Davi acha que está impune, que está acima da lei, não sei, um ato de um rei poderoso. E Deus manda então o profeta Natã dizer a ele do seu erro, confrontá-lo no seu pecado. E a atitude de Davi, diante do confronto, diante do posicionamento do profeta enviado por Deus, ela precisa falar ao nosso coração. O que é verdadeiramente adorar ao Senhor? É ter um coração disposto a se arrepender. É ter um coração disposto a pedir perdão. É ter um coração disposto a reconhecer os seus erros e não escondê-los, mas apresentá-los diante daquele que pode perdoar. Vamos ler o Salmo 51? Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor.
por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, de holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Diga a glória a Deus, irmão. Dá um aplauso para Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, sempre ao nosso Deus. Eu encerro a minha palavra, encerro esta aula, dizendo para você: adoração é quebrantamento, adoração é reconhecimento dos nossos erros, adoração é certeza de que Deus perdoa os nossos pecados e que Ele deseja que nós tenhamos um coração puro e sincero na sua obra. Amém? Deus abençoe vocês no nome de Jesus.